que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Nós carregamos a maior dádiva do mundo. Qual é o detalhe? É a prática disso, ou seja, a persistência, a insistência em confiar constantemente nessa presença. Quando nós temos essa convicção e ela é um posicionamento diário, constante, essa presença que sempre se manifesta, as pessoas que estão à sua volta poderão desfrutar dela. Mesmo sem você perceber, muitos acabam notando. Eu falei do exemplo de José, que teve sonhos que Deus deu a ele, palavras proféticas. Ele foi vendido pelos irmãos, odiado pela família, se afastou do pai e como escravo, o que fez a diferença na vida desse homem foi a presença de Deus. Presença. Não confunda presença de Deus com percepção de Deus. Porque as pessoas, elas muitas vezes acabam caindo nesse erro de achar que Deus só está presente quando eu percebo. Quando eu chego num culto e eu percebo o ambiente de glória, Deus está aqui. Não, Deus já estava com você desde a hora que você acordou. Você está lá no trabalho, está aquele momento complicado, agitado, e você está passando por alguma situação complicada. Viu, Adriana? Tá ouvindo, Adriana? Independente do que esteja acontecendo. Você entra no ambiente, você percebe trevas, clima pesado. Deus está presente com você. A prática, ou seja, estar consciente da presença de Deus, é você ficar atento, porque a qualquer momento ele se manifestará. Presente ele está. A presença manifesta vai acontecer a qualquer momento. E o que eu preciso? Eu preciso aprender a persistir. Nunca desistir. Praticar a consciência de Deus constantemente. Me lembrar disso o tempo todo. Porque aí sim eu vou profetizar com ousadia. Aí eu vou falar da parte de Deus com coragem. Não importa o que esteja acontecendo, eu vou abrir a boca e o poder de Deus vai fluir. Eu não preciso sentir, ele está lá. Praticar a consciência da presença de Deus é estar consciente que a qualquer momento Jesus se manifestará. Viu o título que eu coloquei aí hoje? Então não desista, persista, porque a qualquer momento a consciência, essa prática da consciência que te leva a liberar palavras, a estar consciente da presença, é ter certeza que quando você abrir a boca, algo vai acontecer. A qualquer momento, o poder de Deus será liberado. Por que muitos não experimentam mais de Deus? Por que muitos não acabam liberando as palavras que são palavras de vida eterna? Que é aquela mensagem que você ouviu no domingo, que é aquela meditação da dose de graça de manhã, que é aquele momento de devocional que no seu coração queima uma palavra, que é aquele texto que você decorou, que você ama tanto. Por que nesse momento às vezes as pessoas não falam? Porque elas desistem, elas não confiam. Olha o texto que eu vou ler hoje, já que você está calmo e eu também, não preciso correr. Calma, tenha paciência, já vou ler o texto. Olha só, presta atenção, Melissa. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus 10, 35, que é o texto de hoje. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão disso, não desistam. Porque ela será ricamente recompensada. Pratique, persista, não desista. Olha na Bíblia, aquela linguagem de hoje, o que a Bíblia fala aqui, ó. Não vai demorar agora, não vai demorar. Ele está a caminho, não desista. Ele vai manifestar a qualquer momento. Fica muito mais claro, o entendimento fica muito mais fácil, né? Não vai demorar. Continue, pratique, tenha consciência da presença de Deus, fale da parte de Deus, medite,
Persista, porque a qualquer momento a presença de Deus se manifestará. Olha esse mesmo texto naquela Bíblia NVI. Não abandones, portanto, a vossa confiança. Continue crendo que Ele está contigo. Ele tem grande galardão, tem recompensa. Ele está chegando. Nós sabemos que o Espírito Santo já chegou. Nós estamos falando agora da manifestação. Ele se manifestará. Persista, tenha calma, paciência, declare, fale e Deus se manifestará. Mais um texto, uma outra versão aqui, RA. Portanto, não percam a coragem. Essa está na linguagem de hoje, na verdade. Pois ela traz uma grande recompensa. Continue. Um outro texto que faz parte da meditação agora aqui, está lá no livro de 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? A tua fé. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza, é uma convicção. Eu tenho uma convicção, Deus está comigo. A minha consciência já se convenceu disso. Então o tempo todo eu lembro, eu persisto, eu continuo falando, Deus está aqui agora, está aí agora. Ok, pastor, já estou cansado de ouvir o senhor falar isso. Mas por que muitos não falam da parte de Deus? Por que muitos têm medo? Por que muitos, às vezes, em alguns momentos, elas até chamam o pastor, tem um demônio aqui, pastor, vem expulsar. Peraí, mas o Espírito Santo está aí. Talvez você aqui que está me ouvindo não faça isso. Mas talvez alguém que vá me ouvir vai pensar em alguns momentos onde ele teve medo e vai lembrar disso. Preciso agora que alguém venha me visitar, preciso que alguém venha orar por mim, porque o negócio está complicado, eu estou me sentindo mal. Peraí, mas o Espírito Santo está aí. Fale você, profetize. Não desista, porque Deus nunca desistiu. Você sabe qual é a grande diferença entre aqueles homens, mulheres de Deus que experimentaram um mover sobrenatural de Deus daqueles que não experimentaram? Uma das razões é a persistência, que está ligado com a fé. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória é essa, é a fé. Aquele que persiste, que crê, persiste, crê, não desiste. E isso é uma posição, é a fé na prática. Nós estamos aqui motivando você a profetizar. É preciso persistir na profecia, é preciso persistir na busca, para você experimentar uma medida maior de graça. Alguns homens de Deus experimentaram isso. Tem a história de um rapaz na Bíblia que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado nessa ótica, que é aquele paralítico do tanque de Betesda, que ele ficou lá 38 anos, esperando o tanque lá, os anjos movimentar a água para ele poder descer a água, e aquele que tocasse na piscina primeiro, no tanque, recebia a cura. E todas as vezes que as águas se moveram, ele tentou, mas ele não chegava a tempo. Por que ele tentou? Ele mesmo disse isso para Jesus, né? Quando Jesus chegou para ele, perguntou para ele: você quer ser curado? E ele falou: mas toda vez que as águas se mexem, que os anjos vêm aqui e movimentam as águas, as pessoas correm, mas ninguém me leva até lá. Ele deu uma pequena reclamadinha porque ninguém estava dando atenção para ele. Mas o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que ele persistiu durante 38 anos. Ele estava crendo que no momento que ele tocasse naquelas águas, ele seria curado. Agora é o detalhe, ó, presta atenção. Às vezes nós persistimos no milagre, no mover de Deus, nós queremos que a bênção chegue, mas o que eu estou falando aqui para você hoje é outra persistência, é outra insistência, é outro nível de perseverança. Persevere na presença de Deus que está contigo. Insista em praticar a consciência da presença de Deus. Por quê? A presença de Deus é o suficiente para o milagre acontecer. Você não precisa focar no milagre, foque na presença.
Olhe para o Espírito que está em você. Olhe para Jesus que habita em ti. Olha para a glória de Deus que você carrega. Presta atenção no rio de vida que está dentro de você, porque aí você vai falar, aí você vai declarar, aí você vai insistir com Deus, porque Ele está presente. Então nós temos o hábito de buscar a bênção. Não, busque aquele que é o autor da bênção. Persista na presença que você tem. Interessante é que esse homem no tanque de Betesda, enquanto ele estava ali procurando ser curado, olhando para as águas e procurando alguém para levar ele até as águas, Jesus apareceu. Eu imagino que Jesus foi ali justamente pensando, esse homem é tão persistente, ele só está colocando a fé dele no lugar errado, mas eu vou me manifestar para ele. E quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele não percebeu que Deus já estava ali. E tudo que ele precisava era dele. O Senhor fala para ele assim, ei, eu não estou perguntando se alguém vai te levar nas águas, eu estou perguntando se você quer ser curado agora. Quem cura está aqui. Aquele que cura chegou. A presença está aqui com você agora. E você sabe o que aconteceu, Deus curou ele. Então presta atenção. Foque na presença. Olhe mais para o que você carrega. Tenha consciência de quem você é em Cristo. Aí vai vir a ousadia para você manifestar a presença de Deus enquanto fala. Aí virá a ousadia, coragem para poder pregar o evangelho, porque Ele está presente e Ele vai manifestar a qualquer hora. Tantas pessoas na Bíblia tiveram essa posição. José é um deles, que eu falei ontem. Apesar de ele ser escravo, de passar alguns anos aí esperando o cumprimento da promessa, ele sabia que Deus estava com ele. Faraó viu, Potifar também viu, aonde ele ia, o poder de Deus se manifestava. Ainda que em alguns momentos ele passou pela prisão como escravo. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abdenego também, né? Daniel também. Eu acho interessante que nessa história, que está lá no livro de Daniel 3, você vai ouvir a história toda desses 3 homens, 3 jovens, né? Eles tinham consciência da presença de Deus. O decreto era, vocês não podem adorar outro Deus. Nabucodonosor ficou furioso, porque eles nunca abriram mão de praticar a presença de Deus, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, porque é o Deus que sempre está presente, independente do que eu sinta. E você sabe o que aconteceu na história? Você sabe muito bem, né? O rei Nabucodonosor ficou furioso porque eles disseram que não ia se dobrar para nenhum outro Deus. E eles falaram, rei, não precisa nos defender diante de ti, porque nós vamos ser jogados na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser também, amém também. Ele sempre está presente. Mas eles fizeram uma declaração profética. Mas Deus vai nos livrar das mãos. Rei, Deus é comigo, com cada um de nós aqui. Nós servimos a um Deus invisível. Apesar de ser invisível, é presente. O que aconteceu com eles? Foram colocados na fornalha. O rei ficou tão furioso que pediu para aumentar a temperatura em 7 vezes. Deus presente faz toda a diferença. Ele é contigo, viu? Pratique a consciência da presença. Porque esses homens foram para a fornalha consciente de que Deus está presente. Então, eles nunca dobraram o joelho e orou e pensou, Deus não ouviu. Não tem isso na vida desses 3. Eles sabiam que Deus estava presente. Ainda que a gente vai virar churrasquinho agora, mas virando churrasco, nós vamos acordar na presença do nosso Deus. Deus é presente. Não importa o que aconteça, Deus é presente. O que é isso? Persistência, insistência, confiança. Está alinhado com fé, com a persistência. Eu creio tanto que eu estou aqui seguro e tranquilo que quando eu abrir a boca eu vou profetizar e algo vai acontecer. Tá entendendo? A persistência é algo que todos nós devemos praticar.
Porque é a persistência que vai te levar a liberar fé enquanto você fala da parte de Deus, porque você está consciente da presença de Deus, porque você carrega o Espírito Santo. Então todos podem profetizar, porque todos profetizam da parte de Deus. E já que Deus está comigo, vou profetizar. Daniel foi a mesma coisa. Não pode orar para outro Deus. Foi o decreto, porque queriam pegar Daniel também. Esses 4 jovens, né? Viveram o mesmo momento. Mas Daniel, por favor, naquele na qual eu sempre estou presente e na qual ele nunca está ausente, eu vou continuar persistindo na minha fé. Deus é comigo. Eu vou deixar de orar ao meu Deus que sempre está aqui? Jamais. Foi pego orando. Vai para a caverna lá dos leões, vai pra jaula, vamos colocar diante dos leões, vai ser devorado, vai virar carne fresca. Não tem problema, Deus sempre está comigo. Então, quando Daniel entra lá, quem já está lá? Deus. O interessante é que eu hoje sou habitação, o véu foi rasgado, ele é constante, presente. Naquele período do Antigo Testamento não era assim. Tá entendendo que a diferença é muito grande? A obra não tinha sido consumada. Ah, nós vivemos tempos tão maravilhosos, irmãos. Deus é contigo. Você sabe que tem pessoas que, por causa da persistência, chegaram aonde alguns homens nunca chegarão. Eu estava lendo esses dias sobre o Soichiro Honda. Acho que se pronuncia isso mesmo. Menino com 16 anos tinha um sonho. Gostava de mecânica. Já aos 8 teve sua primeira bicicleta e montou outras. Com 16 foi estudar mecânica, porque ele queria entrar numa empresa, se eu não me engano foi a Toyota, que depois dele ter estudado e ter aberto a sua mecânica, trabalhava à noite, estudava durante o dia. Quando ele foi fazer o teste, foi recusado porque ele não tinha qualificação. Ele desistiu? Não. Ele voltou para a faculdade, para a escola, estudou mais 2 anos. Aí ele voltou, conseguiu passar, começou a trabalhar. Guerra não, acho que foi terremoto, eu não lembro a sequência, mais ou menos isso eu li faz um tempo. Eu sei que por conta disso a empresa fechou porque teve o terremoto, ou não sei se foi guerra antes ou terremoto depois, e aí fechou a empresa. Aí o que ele fez? Desistiu de ser mecânico? Não, abriu a sua própria empresa. Aí teve um terremoto, agora não sei se foi o terremoto ou se foi a guerra, perdeu tudo novamente. Ele desistiu? Não, persistiu. Aí ele percebeu que ele poderia usar o resto do material das guerras, né, das bombas, para construir, acho que era um motor para bicicletas. Na maior crise econômica da época, petróleo, guerra, ele vai ter uma ideia, vou colocar motor nas bicicletas. Desistiu, porque todo mundo dizia que ele era maluco, você é doido, você tem uma visão, você é muito visionário, não vai chegar a lugar nenhum. Ele desistiu? Não desistiu. Começou a sua fábrica de bicicletas motorizadas, que depois abriu várias por todo o país. Se eu não me engano, o sistema, as circunstâncias tentaram parar ele umas 8 ou 9 vezes. Ele teve que recomeçar. Mas aonde ele chegou? Hoje, qual é um dos melhores motores do mundo? Honda. Porque teve alguém que persistiu, não desistiu. Qual é a diferença daqueles que chegam, que alcançam o alvo, o propósito? Persistência. Qual é a diferença daqueles que experimentam o mover de Deus de uma maneira mais intensa, que experimenta a favor, multiplicado? Eles persistem na fé. Eles acreditam que Deus é real. Eles têm certeza que Deus é presente. Eles têm convicção de que quando abrirem a boca para declarar a palavra de Deus, algo vai acontecer. E eles insistem. Essa é a história da maioria daqueles que fazem a grande diferença. Você carrega algo que o mundo carece. Não desista. Persista. Insista. Fale.
profetize. Ontem na aula nós falamos sobre isso. Reaviva o dom que há em ti. Timóteo estava desistindo, porque ele assumiu uma igreja que começou a passar por perseguição, muitos problemas, e ele começou a se abater e ficar passivo, e ficar calado e triste. E aí o apóstolo Paulo escreve para ele: ei, reaviva o dom que há em ti, com a imposição de mãos que eu coloquei, aquele dom está aí, o dom do Espírito, você carrega o Espírito, abra tua boca e profetize, fale, persista. Timóteo deveria estar assim: não estou mais sentindo a presença de Deus, estou sentindo opressão, estou com medo, vai dar tudo errado. Não, confie, Hebreus, confio, a promessa vai se cumprir, ele está perto, ele vai fluir, ele vai agir, a graça vai se multiplicar, persista, confie, não desista, bata na porta, insista com Deus, porque você carrega Deus. Tá entendendo o que eu estou dizendo? É isso que vai acontecer hoje. Todos os dias nós temos pedido, lançado um desafio. Qual é o desafio? Pregue a palavra. Experimente esse dom que está em ti, filho. Creia. Se um dono de uma oficina mecânica sonhou com coisas naturais, não sei se ele é crente, o dono da Honda, não sei se ele temia a Deus, eu só sei que ele tinha algo que fez toda a diferença na vida dele: não desistir. Por que muitos não profetizam? Porque desistem. Porque param. Porque acham que só o pastor Pármenas, ou o pastor Anatólio, ou o pastor Silvio Galli, ou o Aloísio. Não. Todos podem profetizar, porque todos carregam o Espírito. Confie. Continue falando, irmão. Profetiza na tua casa, aí na cozinha agora mesmo. Eu declaro que hoje eu terei um dia abençoado, riquíssimo, cheio de vida, de promessas de Deus se cumprindo. Ah, mas aquela promessa que ainda não aconteceu. Continue persistindo, igual José. Continue persistindo igual Davi. Continue persistindo igual o apóstolo Paulo. Não desista. Deus é contigo. Tá ouvindo, Estelhão? Ai, por que algumas igrejas crescem e outras não? Porque eu ouvi o Estélio ali, que é um homem de fé, que não desiste. Porque eles não desistem. Simples. Ô Estelhão, quero profetizar aqui na tua vida, meu irmão. Há uma presença de Deus tão forte em você, filho. Quando você fala, parece um trovão. E essa força, essa unção que flui de você, você sentindo ou não, quando você abre a boca, flui. Tá ouvindo? Tô aqui já profetizando. O Estélio é um homem de Deus, é um dos discípulos que nós temos, que é um homem perseverante. Ele é Tânia, tá lá em Araçatuba. Inclusive, agora em novembro estarei aí. Você sabe, né? Vou lá pregar na igreja do pastor Rafael, que é aniversário, vou dar um pulo aí e volto. Vai ser de manhã, viu, Estélio? Igreja de milhares, porque tem um povo lá que persiste, porque crê que tem uma presença de Deus e continua crendo e profetizando e declarando domingo após domingo, tendo 200 pessoas ou tendo 5 pessoas, eu continuo crendo. Tá entendendo? Leva isso para todas as áreas da sua vida. Continue crendo que enquanto você está orando, declarando, o Espírito Santo já está trabalhando. Ele vem. Hebreus está dizendo: confie, continue falando, porque ele vem. Ele vem. Preste atenção. Você carrega o maior tesouro. O mundo está carente dessa glória, desse rio de vida que está aí dentro de você. Então persista, porque ele vem. Quando eu digo ele vem, ele se manifestará, porque ele já veio, já está em você. Ele vai se manifestar. A qualquer momento, Jesus se manifestará. Isso é poderoso demais. Meu Pai, é o que faz toda a diferença. Eu garanto para você, o inimigo tentou fazer de tudo para mim parar, para minha esposa também. Eu sempre falo que eu, com certeza, estou no lugar de algumas pessoas que desistiram, porque se você desiste, Deus coloca outro, porque Deus vai cumprir as promessas dele. Então não desista. Ei, continue, persista, pratique a consciência da presença de Deus, ele está contigo. Ah, mas está doendo, pastor, você não sabe a minha aflição. Ele sabe, e eu talvez não saiba, eu tenho as minhas, você tem as suas.
mas Ele sabe de tudo e Ele está presente. Persista, pratique, confie, não abandones a confiança que você tem nele, porque por detrás disso tem um galardão. Medite nesse texto de Hebreus 10:35. Não abra mão da confiança que você tem, porque você vai ser recompensado. A qualquer momento vai manifestar. A qualquer momento. Persista. Deixe o poder de Deus fluir enquanto você abre a sua boca, enquanto você declara. Câmbio. Tenho que desligar, porque eu quero que você volte amanhã. Hoje é o dia que Deus preparou para você, onde o inimigo vai ter que se dobrar diante da presença de Deus que está em ti. Você carrega a glória de Deus, sentindo ou não sentindo. Deus não precisa que você sinta alguma coisa para Ele se manifestar. Ele só precisa que você fale. Fale, profetize, declare, creia. Se posicione, irmão, e deixa o rio de Deus fluir. Tchau. Espírito Santo, libera a tua unção, enquanto os meus irmãos e amigos declaram a sua palavra lá no trabalho, enquanto eles estão a caminho do trabalho. Libera a tua unção. Aqueles que precisam cumprir metas vão cumprir suas metas, porque nós já declaramos no nome de Jesus, porque cremos quem está conosco. Aqueles que precisam resolver problemas, seja ele qual for, nós confiamos em ti. O Senhor está no cuidado de todas as coisas. O Senhor vem, se manifesta a qualquer momento. Independente do que eu sinta, eu creio. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos, a minha família. O Senhor é presente. Eu creio. E o poder de Deus se manifestará. Deus te abençoe. Para de falar, pastor. Parei. Tchau, tchau.